TV Câmara, a TV do povo de Natal. Fala galera, estamos começando mais um programa Câmara Esportiva aqui na sua TV Câmara Natal e hoje, uma quarta-feira que mais parece uma sexta, fica ligado com a gente porque vamos conversar com um cara que entende muito de futebol, um cara que foi anunciado como treinador da equipe do Açu, do Camaleão do Vale. Eu já dou aqui meu boa tarde ao técnico Josian Bento. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, é um prazer estar aqui, espero poder contribuir mais uma vez aí falando do futebol do Rio Grande do Norte, agora à frente do Camaleão do Vale. Vamos que vamos. É isso. Meu boa tarde também aos comentaristas, o Ricardo Fonseca e também o Otávio Albuquerque. Tamo junto. Boa tarde, Hugo Fernandes. Boa tarde especial ao telespectador do Câmara Esportiva. Prazer enorme estar recebendo aqui o Josian para falar muito sobre futebol. Coisa boa, né, Batata? Amigo especial de Natal, bastante legal. Traíra, vaza farroupilha. Nosso chefe está aqui presente. Coisa boa. Vamos começando, Josian, para saber como é que foi essa sua chegada no comando do Açu, né? Já houve um namoro antes? Como é que foi esse contato? Isso, disseram para mim o presidente, né, o Pedro Cavalcante, a nova gestão do Açu, que tiveram 4 nomes e entre esses 4 nomes fui indicado e eu fiquei muito feliz, me ligaram, marcamos um almoço e depois tivemos mais 3 reuniões. Apresentei meu planejamento, eles apresentaram o planejamento deles a médio e a longo prazo, achei muito interessante, me fez, com certeza, me convenceu do trabalho que eu iria assumir e hoje, posso falar que estou verbalmente, contratualmente fechado com a Açu. Os trabalhos começam ainda esse ano? Isso, no nosso planejamento, mesociclo, que a gente sempre fala, o micro, o macro, já é para o dia 2 de dezembro, já apresentar todos os atletas, já em condições de fazerem a pré-temporada e já visando o campeonato estadual, que a gente está só aguardando a data, se 8, 9 ou 10 de janeiro, já pensando em fazer história no futebol do Rio Grande do Norte. Bacana, né, Otávio? Muito bacana. Josian, conta um pouquinho para o telespectador do Câmara Esportiva sobre a tua trajetória, né? Você começou no ano passado como treinador do Força e Luz, não é isso? Isso, Força e Luz, profissionalmente como treinador e fizemos uma campanha aí considerada por muitos uma campanha muito consolidada, pelos pontos, pela pontuação que nós alcançamos, até a nível de brigarmos pelo turno, se nós tivéssemos vencido o ABC. E depois do Força e Luz recebi outras propostas e cheguei a um acordo com o América para ser o gerente executivo da base do América, onde também através de um planejamento para trabalhar com a base, estruturar não só a parte dentro de campo, a parte técnica e tática, mas também a parte de estrutura, de logística e chegamos ao término e durante esse período recebi outras propostas, mas de imediato para assumir a equipe já dentro da competição e eu falei que não era o momento e agora chegamos a esse acordo com a Açu. Então, preparado, confiante, sabendo da responsabilidade e principalmente num ano que as grandes equipes do Rio Grande do Norte precisam fazer calendário para 2022. Então, 2021 vai ser o divisor de água para as 4 grandes equipes do Rio Grande do Norte, considerados como ABC, América, Globo e Potiguar de Mossoró. Você que passou pela base do América, a gente tem aqui o professor Batatinha, que também esteve por lá e conhece bem a realidade do Clube Rubro, né, Batata? Sem dúvida, eu fico satisfeito de estar ao lado do Sr. Josian, porque eu escolhi lá na 87 o melhor técnico do ano pelo trabalho que ele fez do Força e Luz e satisfeito também estou porque comungamos das mesmas ideias, até na prática do xadrez para os atletas ele tem também essa ideia, que eu sempre tive. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta básica para o treinador Josian. Todo treinador, quando entra numa competição, ou grande ou pequena, ele sonha em ser campeão. E como o Açu já foi campeão, e como o trabalho que tu fizeste no ABC, eu acredito que passe pela sua... Do Força e Luz, desculpe. Passe pela sua cabeça o título melhor. Passe disso. Com certeza. A primeira coisa, quando eu falei presidente, eu quero fazer história. E tem uma máxima que eu levo para os atletas, só é respeitado quem vence. Então não adianta um lindo planejamento, o melhor do mundo, se não tiver resultados. Então um trabalho que para ser consolidado ele tem que ser comprovado com títulos. Eu falo sempre, nós sabemos das limitações, nós sabemos do valor financeiro, de orçamento que o ABC e o América têm, a obrigação são deles. Agora,
A equipe do Açu, ela vem muito forte e vem preparada para brigar pelo título. E onde eu estiver, pode ter certeza que a minha equipe vai brigar pelo título. E aquele jogo que você fez contra o ABC, treinando o Fosse Luz, que você puxou o volante, fazendo uma linha de 5, uma linha de 4, foi uma sacada genial. Eu não me esqueci mais daquilo. Isso, nós jogamos com a equipe, né, os atletas que me conhecem, nós temos 3, 4, né, sistema de jogo sem trocar os atletas. E isso que eu falo sempre, tem um jogo jogado com os atletas de qualidade e um jogo pensado, isso é com o treinador. Né? E eu gosto muito, eu estudo bastante parte tática e eu falo sempre, né, para ganhar do meu time tem que correr bastante. Independente do valor financeiro, porque futebol é dentro de campo. Você pode fazer uma equipe milionária e não vencer e não ganhar nada. Pode fazer um time modesto e ser campeão com a equipe do Açu, né? Eles foram campeões em 2009. Só rapidinho para situar o nosso telespectador, o professor Ricardo Fonseca e o Josian, a gente está se referindo aí ao jogo, né, onde já estava tudo certo de que o ABC sairia campeão, né, toda a festa já pronta, né, até de certo modo meio que se desfazendo do trabalho do Fosse Luz, e o Fosse Luz foi lá com o comando do Josian Bento e calou o estádio que estava lotado. Eu queria que você detalhasse um pouquinho mais sobre esse teu trabalho no Fosse Luz, Josian. Você chegou lá, um time fadado ao rebaixamento, nenhum ponto, nenhuma vitória na competição, estava lutando ali contra o rebaixamento, né, com o Baraunas, que acabou caindo. Né? E vocês conseguiram a reviravolta no segundo turno. Conseguiram resultados expressivos, né? Empatou com o ABC, empatou com o América, com o Globo. Santa Cruz, que era o... Terminou com 10 pontos, quase... Né? 13 pontos, quase conseguia algo mais na competição. E, enfim, junto com os jogadores, conseguiram aí livrar o time do rebaixamento. Que tipo de trabalho você fez? Você que tinha pouquíssima experiência, era o teu primeiro trabalho. Assim, do ponto de vista tático, técnico e psicológico, né? Fazer com que os jogadores acreditassem que era possível livrar o time do rebaixamento. Isso, os atletas foram fundamentais. Eu falo sempre, quando os liderados acreditam no seu líder, tudo facilita. Há uma harmonia. Então, quando eu assumi, chamei os mais, que nós chamamos de mais cascudos, mais experientes, como Ricardo Baiano, o Ramon, que estava no Globo, que agora está no Alecrim, e conversei com eles. Nós temos uma visão, nós temos um elenco para brigar por título e vocês estão aí brigando para o rebaixamento. Agora, só depende de vocês. O que vocês querem, né? Eu quero fazer história. É a minha oportunidade. Eu posso começar a minha carreira já com o rebaixamento nas costas, que vai ser vergonhoso para mim e é muito difícil. Mas eu acredito no trabalho, a metodologia é essa, eu quero saber quem está comigo. Porque nós queremos formar uma família e no término da competição todos vão ter a oportunidade de chegar em grandes equipes. Porque eu quero ser treinador do ABC, eu quero ser treinador do América. E qual é a minha oportunidade? É dentro de campo com resultados. E os atletas abraçaram a causa, né? Viram que era aquilo mesmo, que eles tinham condições, né, de chegar. Tanto que quando terminou a competição, 5 atletas foram para os grandes clubes, como nós temos hoje o Ignácio, que é titular do Sub-23 do Bahia, capitão. Então isso mostra Felipe Moreira, outros atletas, Ramon. Então a gente fica feliz porque tudo passa pelos atletas. Se os atletas não acreditarem no trabalho e se não abraçarem a visão, você pode trazer o Pepe Guardiola, você pode trazer o Neymar, o Messi, que nada vai funcionar. A verdade é que você pegou uma equipe desacreditada, né, Josian? A probabilidade de queda era 99%, né? Eram 6 jogos, nenhum ponto, nenhum gol. É tanto que foi comemorado que nós fizemos um gol. Um gol contra o ABC, perdemos de 4-1 na minha estreia e foi comemorado. Eu chegava nos locais e a maioria ficava me zoando. Falava assim, treinador, vamos marcar uma pelada aí contra o Fosse Luz, treinador. Aí, e muitos, né, que falavam assim, rapaz, esse treinador não passa da segunda rodada, vai ser o 5º treinador a cair. E eu eu mostrava isso para os atletas, que nós éramos motivo de chacota, mas no final eles iriam aplaudir. E foi o que aconteceu. Isso aí se chama motivação externa extrínseca negativa. Agora, e você transforma isso aí. Eu trabalho muito isso, né, não por ser pastor também, trabalho muito forte a parte psicológica, a parte emocional e os atletas, eu falo sempre, né, vamos derrubar o Golias. Então aqui está cheio de Davi. Eu sei, agora falando da tua passagem, né, na base do América, a gente teve uma passagem com feitos, né? O América acabou sendo campeão sub-19 até com certa facilidade. Vice-campeão sub-17. Entretanto, sub-17 também. Copa São Paulo também. Copa São Paulo. Entretanto, esse ano um desempenho bem abaixo e você já não estava já nessa função. O que aconteceu no América? Isso, quando eu assumi, né, o doutor Eduardo Rocha, o doutor Eliel Tavares foi a pessoa que intermediou a minha ida para o América. A proposta é que eu fosse auxiliar definitivo do profissional. E aí coordenaria a base durante um período e depois assumiria. E dentro dessa situação, que foi para chegar aos treinadores, como chegou o momento do professor Luizinho Lopes, ficou definido, né, com o Armando, que era o gerente executivo do profissional, e eu era o gerente executivo da base,
que eu ficaria como coordenador durante o período e depois iria como auxiliar definitivo. E foi apresentado um planejamento, né, um planejamento sólido, onde eles viram resultados e que a médio e a longo prazo o América iria ganhar muito. Tanto que depois da Copa São Paulo, com o nosso planejamento, o Iago está no Palmeiras, atleta de 15 anos, um atleta mais novo da Copa São Paulo, foi contratado pelo Palmeiras. O goleiro Rock Kennedy foi para o Internacional. E outro atleta como o Abner também proposta para o Vasco e o Corinthians. Então, nós ficamos felizes porque o trabalho teve resultado. Agora, infelizmente, eu falo sempre no futebol, e não preciso citar nomes, mas quem trabalha aqui internamente sabe, existem muitos amadores dentro do ambiente profissional. Isso dificulta muito. Não são pessoas que estão preocupadas com o crescimento do clube, com o desenvolvimento, porque existe o desenvolvimento e o crescimento. Você pode se desenvolver e não crescer. Tem situações. E a gente fica triste porque são pessoas que poderiam, verdadeiramente, se amam o América ou se amam o ABC, lutar para o crescimento e o desenvolvimento. Porque o Josinha Bento saiu, vamos lá, conseguimos tirar o Josinha Bento, mas o que tem acontecido? Então a gente fica feliz, a gente, né, espera que tenha um sucesso, mas com certeza eu deixei um legado. Se você passar dentro do América hoje, todos os profissionais, sou muito grato ao doutor Eduardo Rocha, ao doutor Eliel Tavares, foi a pessoa que me levou, e muitos profissionais trabalharam comigo, mas eu tenho certeza que um dia eles vão contar, a história vai contar que o Josinha Bento passou no América. Otávio e Hugo, no América, quem vence sai, quem perde fica. É complicado, viu? Uma máxima dessa, né, Josinha? Geralmente quem vence tem que ficar, né? Não, mas eles sabiam que eu iria sair. A minha proposta era que eu sairia no mês de julho para seguir minha vida como treinador profissional. Eu já deixei bem claro. Só que, infelizmente, quando eu saí no momento onde nós entramos para a história classificando o time para a Copa do Brasil Sub-20. Iríamos pegar o Internacional e foi de uma forma que não foi profissional. Então, com certeza que todos que conhecem, né, o histórico, aí fica aí uma interrogação para vocês o que aconteceu. Eu estou muito feliz, sou muito grato pela grande oportunidade, principalmente o respeito que eu tenho pela imensa torcida do América, mas vida que segue, agora aí os profissionais que estão no América que possam, né, dar resultados e comprovar que verdadeiramente o América é muito grande e precisa sair dessa situação. Josian, você teve uma trajetória como jogador, né? Depois do Fluminense, você teve uma passagem, teve 8 anos pelo Fluminense, né? Isso, Brasiliense, Ceará. E você passou por times menores do Rio de Janeiro. O fato de ter jogado por times menores te dá um cabedal suficiente agora como treinador para trabalhar também em clubes com menor estrutura, até por questão de recursos limitados, enfim, você sabe bem como é que funciona? Sim, claro que toda a experiência ela é válida, né? Você jogar no Fluminense, você jogar no Ceará, você jogar no Operário de Ponta Grossa, tive na Malásia também, e você jogar num clube como o Olaria, do Rio de Janeiro, joguei num time como o Goitacás, excelente também. Então você tem uma noção financeiramente e de estrutura, como é que funciona. Você chega no Fluminense, a cada jogo você ganha 3 camisas após o jogo. Você chega no time pequeno e você sabe que aquela camisa ali vai ficar até o final da competição. Você tem limitações de material de treinamento, campo de treinamento, não tem um Gatorade, né, tem aquela água. Então, isso facilita o trabalho. Então, quando eu cheguei no Fosse Luz, você tem dificuldade de campo, você tem dificuldade de material, e aí que eu falo que o verdadeiro treinador, ele não pode ser só um treinador, o técnico, ele tem que ser um gestor. Você tem que gerir pessoas e você tem que, administrativamente, um manager. Você tem que saber gerir situações para que o atleta, ele tem ar-condicionado, não tem, ele tem um ventilador, ele não tem, ele tem um travesseiro, ele está se alimentando bem. Teve situações que nós passamos em times pequenos, que atletas não poderiam treinar integralmente de manhã à tarde porque não tinha refeição adequada para fazer um treino mais forte. E você tem que se adaptar. Por isso que eu falo que essa experiência, essa pergunta sua é muito boa, excelente, porque isso te dá um know-how, te dá tranquilidade para que quando você chega diante de uma situação como essa, você sabe administrar. Perfeito. Isso. Batata, alguma observação, você como treinador também? O que ele diz é o seguinte, esse lastro que ele adquiriu, grande, pequeno, grande, capacitou ele a dirigir o que vier pela frente agora. Agora ele tem conhecimento suficiente para pegar grande, pequeno, tanto faz. De preferência grande, né? Com certeza, o objetivo é esse aí. Eu quero fazer história, eu quero ser treinador do Fluminense, do Flamengo, do Palmeiras, do Barcelona, seleção brasileira, por que não? Como um atleta fui vitorioso também e há alguma coisa impossível para Deus. Agora, o que eu estou fazendo para chegar até lá? O tempo vai comprovar se eu tenho ou não tenho qualidade para chegar nas grandes equipes. Agora, Josinha, como a gente estava falando aqui nos bastidores, a gente percebe, a gente tem 2 grandes equipes aqui, né, as mais tradicionais, o ABC e o América, equipes que muitas vezes recorrem a treinadores que já estão no circuito há muito tempo e que dão pouca oportunidade
a jovens promessas, a ex-jogadores, a pessoas que conhecem também o futebol norte-rio-grandense que poderiam agregar demais essas equipes. Quando que você acha que vai surgir essa oportunidade de você comandar uma equipe profissional do América ou o ABC? Questão de tempo. Isso aí, eu falo sempre, né? No máximo 3 anos, o Josian Bento estará no Rio Grande do Norte. Após 3 anos, com certeza, eu estarei no sul do país comandando equipes, como eu já tive convites. Se você perguntar para o Renato Gaúcho, falar assim, Renato, você vai ser treinador da seleção brasileira? Ele falou, com certeza, questão de tempo. A mesma coisa comigo, eu confio muito no trabalho. Agora, eu tenho que conquistar dentro de campo, não adianta você falar. Você tem que ter bons resultados, né? Agora, uma coisa que tem que admitir, e muitos me criticam, falam que eu sou prepotente. Não, o Josian fala demais. Não, eu tenho muita confiança no trabalho. É diferente. E eu trabalho para que isso aconteça. É igual situações de, poxa, mas o Fosse Luz vai levar de 5, de 6 do ABC do América. Eu falei assim, dentro de campo, nós vamos lá e vamos vencer deles. E muitos ficam chateados com esse meu posicionamento. Então, eu não tenho dúvida, né, que com certeza, né, eu serei treinador do ABC ou do América e de grandes equipes, porque os resultados irão comprovar. Agora, eu não posso... Teu nome chegou a ser ventilado, desculpa. Não, sim. Chegou a ser ventilado, mas, inclusive no ABC, agora antes da chegada do Roberto Fernandes. Mas a sua pergunta, Hugo, é muito cabível, porque, infelizmente, muitos dirigentes, aí que eu falo, eles estão preocupados em dar uma satisfação para a torcida, para as pessoas. Se falar assim, vamos colocar Josian para assumir no lugar do Ranieri. A torcida ia cair em cima. Pô, Josian, tira um treinador que, poxa, né, não é tão experiente, vai colocar um mais novo ainda. Pô, tem que trazer um cascudão. Resolve? Mostrou que não resolveu. Né? Tirou a capacidade do professor Roberto Fernandes, que é um excelente treinador? Claro que não, é um excelente profissional. Mas o futebol é um ciclo, a vida é um ciclo, é um momento, entendeu? E você tem que ser realista. Agora, se você falar que eles têm paciência com os treinadores aqui do Rio Grande do Norte, claro que não, a torcida... Por isso que nós temos que comprovar, ganharmos fora e retornarmos. Por isso que eu falei, eu estou aqui e vou conquistar. Por isso que eu falo sempre, eu não consigo enxergar um adversário. Com todo respeito, eu enxergo o adversário fora de campo, de investimento, de estrutura. Mas dentro de campo, eu falo isso para meus atletas. Cara, se eu quero ser treinador do Flamengo, eu vejo equipes que vieram jogar a Copa do Brasil aqui, professor, no Nordeste, e as equipes perto de 4, de 5, de 6, estão satisfeitos. Como se fosse... Não é. Com todo respeito, eu quero ser treinador do Santos, times grandes, do Palmeiras, pô. Eu não posso estar satisfeito em perder. Pô, do Grêmio. É isso. Será que eu não tenho capacidade de ser um treinador do Santos, do Palmeiras? Será que não tem um atleta do Rio Grande do Norte que tenha condições de ser jogador titular das grandes equipes? E por que a minha equipe tem que perder? Só porque eu sou do Nordeste? E essa mentalidade pequena que eu não aceito. Por isso que eu falo que eu sou diferente. E me criticam, mas infelizmente vai ter que ser igual o Zagallo, vai ter que me engolir. Eu fico satisfeito demais, sabe, Josian? Quando eu vejo, por exemplo, numa liga espanhola, eu sei que você gosta muito de acompanhar o futebol europeu, uma equipe como o Granada, acredito que o nome é Granada, uma equipe que está batendo de frente agora nesse início do campeonato espanhol, uma equipe tida como de pequeno porte e que está fazendo frente aos grandes. Ou seja, qual o diferencial? O que está acontecendo para mudar essa cultura? Hugo, eu vejo muitos treinadores falarem, né, da diferença de investimentos. Cara, dentro de campo é igualado. São os atletas também que têm qualidade técnica e tática. Agora depende da nossa postura. O problema é que quando vem time do sul do país, nós olhamos de baixo para cima como se eles fossem superiores. Não existe futebol dentro de campo. E como é que se comprova isso? Com resultados. Você comprovando agora, eu tenho uma equipe, vou jogar contra o Flamengo. Não, vou jogar lá atrás, fechadinho, porque nós somos time pequeno. Não. Pô, se eu sou um treinador diferente, eu tenho que fazer algo diferente. Se eu fizer o que todo mundo faz, eu vou ter o que todo mundo tem. Se eu fizer o que ninguém faz, eu vou ter o que ninguém ainda não teve. Então, é isso que eu penso com meus jogadores. Cara, eu estou no Nordeste, mas eu quero ser treinador da Europa. Eu estou no Nordeste, mas eu quero ser treinador da Europa. Você quer ver coisa básica, José? O time do Sul vem jogar aqui. Lá no Rio Grande do Sul, qual é o clima? É frio ou quente? Frio. Demais. Certo? Se eles vierem jogar aqui, eles vão sentir a hipertermia. Então correria para cima deles. É assim ou não é, professor? Deu para entender? É isso que eu falo, a gente não faz prevalecer. Poxa, no Nordeste tem muitos jogadores de qualidade, mas você pega nível de seleção. Olha nossas equipes, grandes equipes. Quais são as séries que nós estamos disputando? Brigando para ir para permanecer na Série D. Então, existe alguma coisa errada no futebol do Rio Grande do Norte que tem que tomar uma decisão. Chegamos ao fundo do poço. E como é que nós fazemos isso? Nós só vamos ser respeitados quando o ABC, quando o América, quando as grandes equipes do Rio Grande do Norte, como o Açu, como o Potiguar, o Globo estiver disputando final de Copa do Brasil, estiver disputando Libertadores, estiver na Série A do Brasil. Aí o futebol do Rio Grande do Norte, mas para isso tem que ter alguém com a mentalidade profissional, porque do jeito que está, ou muda tudo, tira todo mundo, coloca pessoas capazes, ou senão a gente vai continuar daqui a 30, 40 anos. Vamos chegar e vai estar a mesma coisa. Pior que tá, não? Aproveitando o teu conhecimento, rapidinho, Josian, recentemente chegou, né, o ex-presidente do Bahia como conselheiro
para atuar no ABC. Você achou uma boa iniciativa? Excelente, excelente. Você tem ferramentas que você tem que utilizar. São pessoas que foram bem-sucedidas, que são bem-sucedidas, que existe um planejamento que deu certo e que você tem que tentar. A gente não pode permanecer na mesma mesmice. Nós não podemos permanecer. Eu fico pensando, como é que a gente tem condições de pagar em Série D do brasileiro, em Série C, pagar 30, 40, 50 mil para um atleta aqui no Rio Grande do Norte, que vem de fora, com todo respeito, que já vem porque já é final de carreira, porque não tem mais mercado no Sul, e a gente não consegue pagar 1.500 para um atleta da base que tem potencial. Para dar retorno. Para dar retorno para o clube. É isso que eu não consigo entender. Então, falam-se de base, falam que tem... Me fala qual é a base que o Rio Grande do Norte tem, as grandes equipes trabalham. Ah, vai ser campeão aqui, campeão estadual. Qual é o mérito no sentido assim? Parabéns pelo trabalho. Mas quando pega uma equipe do sul do país, leva de 5, de 6, de 7. Então, é isso que eu não consigo entender. Então, e é isso que eu quero fazer, até da Fábrica de Craques, um clube fundado aqui no Rio Grande do Norte. Eu quero mostrar que é possível sim, termos uma grande equipe no Rio Grande do Norte e bater de frente com as equipes do sul do país ou de qualquer parte do mundo. Bacana, né, Otávio? Tem um treinador jovem com a mentalidade vencedora e que não fica se escondendo em cima de desculpas, né? Mas não Celeste mostrou isso, professor. 2 anos consecutivos, professor, Copa São Paulo. Me fala aí, agora é isso que eu estou falando. É possível, sim, chegar às quartas de finais da Copa São Paulo. O que está faltando? Aí, mais investimento na base. Porque eles se preocupam muito que dá status. Dar status é trazer jogador de nome de fora. É tipo assim, eu sou a favor que traga, mas para resolver. Para trazer 6, tendo meia dúzia, eu coloco meia dúzia. Eu coloco um jogador de 16 e 17 anos. Vocês vão ver no estadual agora, garoto de 16 e 17 anos. Para jogar. Porque para ser treinador tem que ter peito. Não. Porque a maioria dos treinadores, eles estão tão preocupados com o resultado, ficar empregado, para permanecer empregados, que eles não conseguem colocar o time para jogar. Eu não sou refém de resultado, eu sou refém de trabalho, eu sou refém de filosofia. O Diniz tem um pouco daquilo que eu tenho. Eu posso perder, mas eu perco com a visão, com filosofia que ninguém tira da minha cabeça. Até sobre essa questão de filosofia, Josian, na passagem pelo Fluminense você foi comandado por grandes treinadores, né? Carlos Alberto Parreira, consagrados. Série C do Brasileiro, Espinosa, Valdir Espinosa, Oswaldo Oliveira e Renato Gaúcho em 2003. O que você pegou de cada um deles? 3 aí consagrados, o Renato Gaúcho início de carreira. Campeão mundial, praticamente todos campeão mundial. Oswaldo Oliveira campeão pelo Corinthians. Mas você adequa ao seu método de trabalho. Isso, a minha filosofia eu gosto muito, né? De posse de bola, uma posse objetiva, né? Que a gente fala hoje. É uma posse que a gente fala assim, ele verticaliza o jogo sempre para frente e que não deixa o adversário jogar. Mas é algo meu. Aí você fala assim, poxa, mas qualquer time hoje que joga com posse de bola, vamos comparar quem? Ao Fernando Diniz. Qualquer treinador que chega nos grandes equipes, tá estilo do Pepe Guardiola. Você tem que ter a sua característica. Então, o professor Parreira, uma escola maravilhosa. O professor Valdir Espinosa, o professor Oswaldo Oliveira e o Renato Gaúcho tem se consolidado como treinador aí, até ser pedido para a seleção brasileira. Então, eu tenho um pouquinho de cada, mas eu tenho o meu próprio DNA. Eu sempre fui um atleta que eu gostava do confronto mano a mano, eu gostava do drible, eu gosto de uma equipe que joga, que movimente, que vá para cima, que não deixa o adversário jogar. Então, os meus liderados, né, eles já sabem, né, a forma que eu gosto. Então, a gente pega um pouquinho de cada e aplica dentro de campo. Agora, tenho certeza, né? Agora vai ser diferente. Porque agora eu vou ter uma equipe trabalhada, preparada para mostrar algo diferente do que não foi apresentado pelo Fosse Luz. Porque o Fosse Luz era o que eu tinha. Naquele momento, jogadores acima do peso, jogadores mal fisicamente, né? A gente não tinha tanta qualidade e fizemos resultado. Agora eu não tenho desculpa para dizer que o meu time não joga. Que eu não consiga dar 30, 40 toques e chegar o tempo todo em cima do adversário. Então agora o estadual vai comprovar o que eu estou falando ou não. Você já falou 2 vezes, viu, professor, de que agora vai ter mais tempo, agora vai ter um elenco um pouco mais qualificado, vai poder escolher peças. Que peças? Qual a diferença que vai ter dessa vez? Tem como ser mais claro o que é que vai ter de diferente? Isso, qual o diferencial? É você ter um tempo. O tempo, ele é senhor das respostas. Você tem que ter um tempo para maturação. Se você pegar o Renato Gaúcho hoje, ele chegou em 3 anos, 3 anos, 6 títulos. Você pegar o Galhardo do River Plate, né, os grandes treinadores, você tem que ter um tempo. Nós temos resultados a curto prazo, a médio e a longo. Então, o planejamento, ele me dá essa tranquilidade de poder fazer uma pré-temporada, de conhecer os atletas, saber quem está bem fisicamente, quem está mal, quem está chegando, que precisa recuperar, quem precisa que a gente pode... Então, essa parte clínica e física, ela nos dá tranquilidade e, principalmente, a filosofia de jogo. A minha filosofia, tipo assim, que é muito bem definida para os atletas. Eu, com qualquer equipe, com 2, 3 semanas, os atletas já sabem como é que eu gosto de jogar. Saída de bola, sem nenhuma dúvida, e o adversário
tem que ter muita dificuldade para sair jogando, não consegue jogar com espaço. Então, isso faz com que esse período que nós vamos ter no Açu me dê tranquilidade para dizer que o Açu vem para brigar pelo título. Sabemos da dificuldade? Sim, mas é impossível? O estadual vai comprovar se é verdade ou não. É isso aí, né, Otávio? Eu queria que você fizesse a avaliação dos treinadores hoje aqui do nosso estado, né? A gente teve alguns com certo destaque, né? O Igor no Globo, César. o Igor César no Globo, o Luizinho Lopes, você agora. Qual é a dificuldade da inserção dos nossos treinadores nos grandes centros, em times de ponta, de repente? É por causa da pouca valorização que dão aqui aos nossos treinadores, pouco tempo de trabalho? É cultural, né? Como falaram, né? Eu tive um empresário que falou com um dirigente do ABC, assim que o Ranieri estava para sair, e falou meu nome. Pô, é bom treinador, mas a torcida não vai aceitar. Então, deu para entender? Eles querem a conquista, porque é mais fácil você trazer um treinador lá de fora, que o cara teve 2 acessos, o cara foi campeão não sei disso, não sei de quê. É como se fosse apagar um incêndio para a torcida. Você vai dar uma satisfação que, poxa, quer dizer que nós não temos capacidade? Eu falo sempre, Josian Bento, me coloca no Barcelona, me dá 3 meses, depois me critica. Foi quando eu assumi o Fosse Luz, pô. Eu falei assim, Josian, você vai mais um que vai cair, não vai demorar. Eu falei assim, me deem 3 jogos, depois me critiquem. Então, o resultado tá aí. Então, vai dizer que o professor Luizinho não tem capacidade, que o professor Ranieri não tem capacidade, que o Josian Bento ou que outros treinadores, o Igor César, temos sim. Agora o problema todo é acreditar. Você tem que ter dirigentes que acreditem nos profissionais do Estado e que invistam. Tenham paciência, dê tempo. Porque você perde 3 jogos, você já não serve. Então é mais fácil um treinador de fora suportar 6, 7 jogos pelo nome, pela história dele, do que um atleta, um treinador como eu, outro que está iniciando, os caras não vão ter paciência. São poucos treinadores nordestinos nessas equipes de grande escalão, né? Do centro do Rio, São Paulo. Por quê? Falta de conquista. Hugo, Tem algum preconceito por trás não, disso também? Hugo, preste atenção, se o Açu for campeão estadual, classificar para a Copa do Brasil, o meu nome não fosse Luz, foi ventilado em equipes do Rio de Janeiro, como o Bangu, como o Americano de Campos. Foi em outras equipes que os caras me ligaram. Eu falei assim, que eu não tinha um projeto de sair do Rio Grande do Norte durante 2, 3 anos. Eu quero permanecer, porque eu não tenho um nome aqui no Rio Grande do Norte. Eu não tenho uma história como treinador, nem como jogador, como atleta, que eu saí muito cedo, nem como treinador. Eu quero me consolidar aqui. Eu quero mostrar que eu tenho capacidade. E aí a globalização era para ter ajudado nisso, não piorado. Antigamente tinha nordestino lá, treinador, Duque, Isso. Então, Hugo, o que nós temos que fazer? É conquistar. O professor, que hoje é comentarista, né? De um canal de esporte aí, o Muricy, ele veio se consolidar no Nordeste. No Náutico, Deu para entender? Náutico, Então, você vê, o Rogério Ceni, um exemplo clássico, o Rogério Ceni, a história dele é tão grande que, pela história do Fortaleza, que também é muito grande, mas ele consegue ser um manager, ele consegue... Foi pro Cruzeiro, onde o Cruzeiro é muito maior do que a história do Rogério Ceni e não conseguiu... Não deu liberdade. Isso, deu para entender? Então tem clube, por exemplo, que eu vou ter uma liberdade pelo meu histórico. Mas se eu chegar hoje numa equipe com a ABC América, que já tem uma tradição, um clube centenário, a gente sabe que é diferente. Existem conselheiros, outras pessoas por trás, então que tem o interesse de trazerem outras pessoas que... Então, trabalha muito dessa forma. Futebol é conquista. Então, eu falo sempre, quer ser um treinador, quer ser um grande jogador, tem que conquistar. E aí vão ter que respeitar e vão ter que abrir portas para você. Bom, estamos chegando já no finzinho do nosso programa. Quero agradecer demais a tua presença, viu, Josian? Considerações finais, Batatinha? Apenas mandar um recado. Luiz Barbosa, pai do Washington, pegue a sua bandeira e vá torcer pelo ABC. Eu sei que o senhor ficou doente, mas o senhor tem que estar lá no estádio vibrando com o mais querido. E um abraço também para a Gene Salles, da padaria e conveniência da Gene Salles. Coisa boa. Mais algum questionamento, Otávio? Eu queria fazer uma rapidinho, só uma Claro, curiosidade. claro. O Josian falou de alguns grandes treinadores hoje do futebol europeu, né? O Guardiola, o Klopp. Eu tenho uma curiosidade que eu tenho, imagino que o pessoal que está nos assistindo agora também deve ter. Esses treinadores, o Guardiola e o Klopp, por exemplo, chegariam aqui e fariam um grande trabalho ou seriam engolidos por esse sistema, essa mentalidade retrógrada dos dirigentes?
dão pouquíssimo tempo. O cara perde 2, 3, já é mandado embora. Não só no Rio Grande do Norte, no Brasil. É cultural. Né? É cultural. Então, o treinador ele tem que ter tempo, porque existe uma filosofia. Nós temos um elenco de 30 atletas que você tem que colocar na cabeça deles uma metodologia de jogo, que vai jogar quem está melhor e que o atleta ele tem que conquistar o seu espaço. Então, para que isso aconteça, você tem que ter tempo, porque vem sempre aquela assim, não, tem um treinador, tem o seu grupinho. Então, esse jogador aqui é do empresário tal, esse é do treinador. E não é. E com o tempo, você vai comprovando que você tem uma filosofia que todos que fazem parte é igual um professor na sala de aula. Tem 40 alunos na sala de aula, ele vai dar aula para os 40, mas sempre tem 1, 2 ou 3 que se destaca. E que é natural. Então, dentro de campo, então, você precisa ter um tempo. O que consolida que um treinador, que um atleta tem potencial, tem qualidade, né, são as conquistas e o tempo. E a premissa inversa. Filipão foi campeão na Inglaterra? Não. Luxemburgo foi campeão no Real Madrid? Não. Tem isso. Bate-papo super interessante hoje aqui com a presença do técnico do Açu, Josian Bento, grande revelação aqui no futebol norte-rio-grandense, que a gente sabe que pela capacidade tem tudo aí para estourar nesse mercado do mundo da bola. Quero agradecer demais novamente a presença, Josian Bento, e desejar todo sucesso, que eu tenho certeza que você vai fazer uma grande campanha aí no comando do Açu, do Camaleão do Vale. Muito obrigado, Hugo, a todos vocês, professor, todos que fazem parte aqui, estão conosco, e você, telespectador. Podemos chegar, né, e não ter sucesso. 4, 5 rodadas, o Josian Bento sair e falar, poxa, falou pra caramba e não aconteceu nada. Mas também quero te dizer que nós podemos ser campeão, tá? Então, fica aí a dica. Assiste, acompanhe e vamos ver o que vai acontecer. Agora, de uma coisa, para vencer o meu time, para vencer o Açu, vai ter que correr muito, viu? Isso, valeu. Valeu, Otávio. Valeu, Fernandes. Obrigado ao telespectador do Câmara Esportiva. Prazer receber aqui o Josian e desejar um bom trabalho. Muito obrigado. Para você que está em casa, nosso encontro está marcado, olha, na segunda-feira. Vamos ter um tempinho aí de recesso. Segunda-feira, 1h20 da tarde. Te espero.